você já percebeu que às vezes você apresenta uma proposta incrível, preço justo, solução certa e mesmo assim o cliente some, não responde ou simplesmente te ignora? Parece que tem alguma coisa invisível que trava a decisão, não é mesmo? E tem, é o comportamento humano. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como os 6 gatilhos da persuasão explicados pela Arma da Persuasão podem transformar a sua forma de se comunicar, vender e fechar contratos. E olha, isso não vale só para os negócios, mas também para a sua vida inteira. Eu vou dizer, eu acabei de reler esse livro porque na primeira vez eu achei ele uma linguagem simples, uma linguagem didática que realmente é fácil de aplicar no nosso dia a dia. E nessa vez eu tive insights de poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, que eu até grifei para me monitorar no dia a dia e também então trazer esses tópicos para você. Ou seja, eu aplico isso no meu dia a dia como consultora ambiental, com os meus clientes, com os meus colegas e até mesmo aqui na internet. E eu posso te garantir, entender isso mudou a minha forma de pensar e de me posicionar no mercado de trabalho. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e fica comigo porque esse conteúdo tá muito poderoso. Eu não vou trazer um resumo de cada capítulo, e sim trazer o que eu achei interessante e que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, tanto no empreendedorismo quanto na vida pessoal. Só que eu preciso trazer o capítulo 1, porque no capítulo 1 ele já é cirúrgico, que ele já traz as armas da influência. Aqui, nesse capítulo das armas da influência, ele pegou estudos científicos, histórias de gente comum e ele até mesmo se infiltrou em algumas organizações para estudar como o comportamento humano funciona em determinadas situações. E sabe o que eu achei mais interessante nesse início? Foi que o óbvio precisa ser dito e ele realmente acontece. O óbvio precisa ser dito e ele realmente acontece. Por que eu cito isso? Porque quando pedimos um favor a alguém, temos mais sucesso se nós fornecermos um motivo a ela. Porque as pessoas amam ter motivos. Nós temos motivos para tudo. Então, quanto mais claro for esse nosso pedido, mais casos de sucesso nós teremos, maior será o nosso resultado nesse pedido. Que é um exemplo que ele dá aqui no livro, ele traz que uma mulher foi na fila de Xerox e tinha apenas 5 páginas para imprimir. O que aconteceu? Quando ela apenas pediu licença, ela não teve respostas positivas, as pessoas não deram a vez para ela. Enquanto que, quando ela reformulou a frase, ela reformulou o pedido dela, colocando um porquê do motivo dela querer passar na frente, todas as pessoas deixaram ela passar e fazer a impressão. Ou seja, às vezes pode ser a coisa mais simples do mundo, mas o óbvio precisa ser dito. Bom, explanando o primeiro princípio da arma da persuasão é a reciprocidade. Aqui no início, o Cialdini, ele já traz no início do capítulo a seguinte frase: é dando que se recebe e se recebe de novo. E digo mais, nós fomos desde sempre ensinados a retribuir o esforço que a outra pessoa está fazendo por nós.
Nós não queremos ser conhecidos como ingrato, aproveitadores, não valoriza o que eu fiz, não é verdade? Então, quando você entrega valor para o primeiro, as pessoas sentem a necessidade natural de retribuir. Por isso, pensando no nosso negócio, no seu negócio, entregar diagnósticos gratuitos, enviar um material, um PDF, um checklist ou até mesmo uma orientação pelas redes sociais, por WhatsApp, funciona. E aí, se nós irmos mais a fundo, se pensarmos que entre países, entre grandes corporações existe isso, porque ela dá a sensação de obrigação futura e aí possibilita o desenvolvimento de diferentes tipos de relacionamentos duradouros. E esses relacionamentos duradouros, eles nos ajudam a ter transições, trocas que acabam sendo benéficas tanto para os autores. Aquele jogo ganha-ganha. Claro, tudo isso através de concessões de boa-fé. O segundo princípio da Armas da Persuasão é o compromisso e coerência. Aqui, nesse segundo capítulo, eu achei muito interessante, porque além dele trazer os exemplos, que todos esses exemplos com pessoas comuns e grandes corporações, ele também deu um nome aos bois. Ele trouxe exemplos de empresas conhecidas, como o caso da Amway. Aqui, a estratégia dessas grandes corporações, ele diz que elas registram tudo, elas escrevem as suas metas de vendas, suas metas de comprometimento individual e coletiva, e aí depois elas abrangem isso para todo mundo. E sabe por que elas fazem isso? Eu vou te ler um trecho desse livro em que eu executo até faz alguns anos e eu acho interessante você também iniciar a fazer, se caso você já não faça. É a seguinte: uma última dica antes de você começar. Fixe uma meta. O mais importante é defini-la para que tenha algo a almejar e passá-la para o papel. Existe algo mágico em anotar as coisas. Quando atingir essa meta, fixe outra e anote-a também. Assim você irá longe. Ou seja, essa regra ela vai tanto para você se comprometer com as tuas metas pessoais, como também com o que o cliente deseja. Trazendo uma frase simples. Quando você leva o cliente a dizer pequenos sims durante uma conversa, ele tende a se manter coerente na hora do fechamento. Sabe por quê? Porque nós, pessoas, honramos com o que nós falamos e honramos com o que escrevemos. Então, um exemplo simples que eu trago é o que? Você concorda que resolver isso é importante? O cliente vai dizer sim. Então, esses pequenos sims, subconscientemente, vai fazer no final das contas ele se comprometer e também querer dizer o sim. O terceiro princípio é a prova social. Esse princípio da aprovação social, ela está muito em alta devido a essa enxurrada de redes sociais. Aqui é importante sabermos em quem acreditar e como agir numa situação onde há várias pessoas acreditando e fazendo aquela ação. Você concorda comigo? Porque ele até traz, o Cialdini traz muito até nos livros essa questão de redes sociais. Mas não vem ao caso, porque nós precisamos dançar conforme a música, o que nós precisamos estar atentos a essas persuasões. Então, ele traz aqui nos livros alguns testes com as pessoas, tanto em criança quanto em adultos, nas questões de algumas atividades, como por exemplo, nas decisões de compras, nas decisões de doações de donativos e até mesmo de curas de fobias. Então, nesse ponto, o que eu entendi?
que a aprovação social, ela estimula o consentimento de uma pessoa a um pedido. Normalmente, quando a gente vê a semelhança, né? Quando a gente vê a semelhança, quando nós vemos uma pessoa ou um grupo de pessoas semelhantes a nós executando aquela tarefa, aquela ação, normalmente isso estimula o nosso consentimento positivo, mesmo muitas vezes não estando muito de acordo com a ação. Então, pelo lado positivo da coisa, eu trago aqui um outro ponto que você pode ter o feeling da questão do exemplo que ele traz. Ele traz um exemplo do efeito riso enlatado. Sabe o que seria esse efeito do riso enlatado? Sabe aqueles programas de televisão engraçados, humorísticos, que nós assistimos e lá no fundo havia um simulador de risada? Pois bem, estudos mostraram, mesmo você achando babaquice, funciona, pois estimula o nosso cérebro a rir, pois nós estamos ouvindo outras pessoas rindo. Então, a prova social, pensando no nosso negócio, é basicamente a mesma coisa. É interessante nós mostrarmos depoimentos de pessoas, fotos, resultados de clientes, resultados de estudos que foi desenvolvidos e até mesmo os feedbacks. Isso é indispensável para que a pessoa também se sinta semelhante e queira executar a ação com você. A pessoa vai ver e vai acreditar de uma forma mais forte de que você vai poder ajudá-la, que você é a pessoa certa para resolver aquele problema naquela determinada situação e naquele momento. O quarto princípio da persuasão é a afeição, a afinidade. As pessoas confiam em quem já ajudou outras pessoas antes. As pessoas normalmente compram de quem elas gostam e de quem elas se conectam. Então, quando você aparece mais, você mostra quem você é, seus bastidores, os seus valores, isso vai criando a conexão com as pessoas do outro lado ali da tela, ou até mesmo com o seu cliente que está vendo você pessoalmente. Neste ponto aqui da afeição, eu entendi muito que é a junção entre a reciprocidade, o compromisso e a aprovação social. Por quê? Porque é a partir desses princípios que você vai conseguir ter a afeição com a pessoa. Você vai gerar conexão, você vai ajudar ela sem pensar nada em troca e você vai se comprometer em passar alguma explicação, sempre mantendo essa a boa impressão com os semelhantes. Assim, você vai gerar a familiaridade. Ou seja, a cooperação mútua, ela vai ser bem sucedida. E, consequentemente, tendo todo esse engajamento, essa familiaridade, vai vir o quinto princípio da persuasão, que é a autoridade. O Cialdini, ele já começa o capítulo trazendo a seguinte frase: siga um especialista. Isso mesmo, é uma frase simples, mas bem potente, você não acha? Você já parou para pensar em que estamos sempre em busca de pessoas que estão acima de nós, tanto intelectualmente, financeiramente, psicologicamente? É uma tendência lógica. Não tem como não obedecer ou seguir essas pessoas com autoridade, porque elas nos fortalecem, elas dão o senso de pertencimento. Essa tendência lógica de obedecer ou seguir as pessoas com autoridade, ela é fortalecida por práticas da sociedade. Então, essa deferência a autoridades pode ocorrer de forma impensada, como algum tipo de atalho na tomada das nossas decisões. Ou seja, esse atalho na tomada de decisões vai dar uma singularidade de que nós vamos chegar àquela autoridade da pessoa se nós seguirmos a tendência dela. E é a partir daí que você precisa mostrar que você é o especialista. E aqui, nessa forma de você se conectar e mostrar que você é um especialista, eu não estou falando em você se achar ou querer mostrar esses meros símbolos de autoridade aí da internet.
mas sim você gerar confiança, você poder falar com propriedade, mostrar sua experiência, seus certificados, as reuniões que você faz, os seus cases de sucesso. É isso que atrai cliente sério e vai trazer resultados. E aí, o último princípio da persuasão, e não menos importante, na verdade, eu acredito que é esse que é uma pegadinha que todo mundo cai, é a escassez. Bom, por quê? Tudo que é raro, limitado, tem prazo, é mais valioso, não é mesmo? Quando eu digo assim, minha agenda esse mês tem 3 vagas, isso ativa imediatamente o meu senso de urgência. Eu quero fazer parte dessas 3 últimas vagas. Não é verdade? Por que você acha que tem muitas empresas que colocam um folder? Últimas vagas, válido até. Não é uma manipulação, gente, mas é um gatilho que permite ter aquela sensação de perda, aquela sensação de que eu preciso para agora. E aí foi isso que eu entendi nesse livro. O que eu achei ele muito interessante nisso, porque todo mundo, todas as pessoas, elas utilizam esses 6 gatilhos da arma da persuasão. Se você vê as pessoas do telemarketing, a televisão, ou as grandes empresas, a Amway, a Vivo, Natura, quantas empresas aí você parar para pensar, elas executam essas armas da persuasão, eles têm a lábia da conexão. E aí você também pode trazer isso para sua vida pessoal e profissional. Eu entendi através desse livro que usar a persuasão não é uma manipulação, o contrário. Vejam como a nossa mente trabalha, como ela é incrível. Então, esses princípios, elas são mais para ajudar a nossa conexão com o próximo, ajudando realmente como precisa, criando clareza, confiança e a conexão em si. E quanto mais a gente aplica isso no nosso dia a dia, mais natural e autêntico fica. Você vai conseguir colocar na sua própria personalidade. Por isso mesmo em que eu reli esse livro, porque não faz parte do meu hábito essas persuasões, apesar de eu sempre trabalhar com vendas, eu sou uma pessoa bem técnica. Então, precisamos sempre estar lendo, estudando, para que a nossa fala e a situação não fique forçada, e sim autêntica. E aí, então, me diga nos comentários qual desses gatilhos você percebe funcionando na sua vida e qual deles você precisa melhorar.